A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em mais um dia do nosso devocional. E hoje o nosso devocional de número 26. Hoje, 26 de maio de 2026. E o tema do nosso devocional é: os fins não justificam os meios. Os fins não justificam os meios. E nossa referência está lá no livro de Gênesis, seu capítulo 19 e o versículo 34, que diz: E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Olha aí. Já fala, né, sobre as filhas de Ló, né? Aqui o nosso devocional já vai falar sobre as filhas de Ló. É uma passagem bastante conhecida que todos nós já ouvimos essa história, né? E aqui o nosso devocional, ele relata na Bíblia várias situações, né, como fala aqui, a qual o povo era depravado, o povo não pensava duas vezes para conquistar algo, para conseguir algo, né? O povo, ele desde a antiguidade, desde antigamente, que eles só focavam: eu quero isso, custe o que custar. Nem que a reputação seja lá como foi, eu quero. Não importa se eu vou ter que matar alguém, não importa se vou ter que roubar alguém, não importa. Só quero que isso aconteça. Vemos vários exemplos na Bíblia. E um deles é das filhas de Ló, que depois que teve a destruição, né, lá de Sodoma e Gomorra, ficou só ela e o pai, elas duas e o pai. E elas achavam que não ia ter mais descendência, que para elas ali tinha acabado. E o que foi que elas fizeram? Tiveram uma péssima ideia. Tiveram uma ideia mesmo enviada pelo diabo mesmo, que foi o quê? Deitar-se com o pai dela. Mas elas sabiam que em sã consciência jamais o pai iria aceitar uma situação dessa. Então elas fizeram o quê? Da forma mais suja, né? Drogando ele, embriagando ele, drogando ele, porque ele ficou drogado, ele ficou embriagado, né? Deram vinho e para ele foi uma droga, né? Remédio que a gente toma demais se torna uma droga. Então ele foi embriagado, as filhas embriagaram ele, né? E fizeram com que ele dormisse. No momento que ele dormiu, no momento que ele já estava embriagado ali, né? Ele acabou tendo o ato com sua filha. E uma noite uma planejou, outra noite a outra planejou. Não foi só uma, foi as duas. E ele veio a gerar, né? Elas vieram gerar filhos do seu pai. Por quê? Elas sabiam por que estavam fazendo isso, porque elas não queriam que a linhagem dele acabasse. Mas elas não pensaram, né? Elas não analisaram as consequências, mas elas queriam: ok, quero fazer isso, não importa. Eu não quero me prejudicar, eu não quero que nossa linhagem acabe, então vamos fazer. Da forma certa não, mas eu quero que faça. Então elas acabaram fazendo aquela situação. Aí onde fala aqui, motivada pelo medo de que sua linhagem fosse extinta, elas tomaram uma decisão terrível. A consequência daquela escolha foi o nascimento dos Moabitas, né? Dos Moabitas, um povo que mais tarde se tornaria um grande opositor, um grande inimigo de Israel. Olha só, aonde nasceram, aonde deu origem aos Moabitas, né? E fala aqui também, é um exemplo que todos os fins não justificam os meios. Mais do que isso, essa história deixa claro que colhemos os frutos das nossas más ações.
Então, aqui como a gente vê, elas queriam algo e se justificaram, né? Elas agiram dessa forma porque elas não queriam que a linhagem dele acabasse. É como se a gente vê no dia de hoje, porque você roubou? Porque eu tava com fome. Porque você roubou? Porque eu tava precisando pagar algo. Porque você matou? Porque eu não gostava da pessoa. Porque você matou? Porque a pessoa terminou com outro, um relacionamento. Mas sempre vai ver que nada disso justifica a ação. Nada disso justifica. Então, como foi no passado, no dia de hoje não é diferente. Se a pessoa não tiver com a vida com Deus, se a pessoa não tiver temor do Espírito Santo na sua vida, acaba cometendo os erros que já veio de lá do passado, dos primeiros povos, como aconteceu com a filha de Ló, as duas filhas de Ló e com Ló. A forma só é diferente que acontece, mas essa frase, os fins não justificam os meios, serve para toda essa geração de hoje ainda. Nada que a gente faça, maldade para os outros. Mas eu fiz pensando no bem-estar, fiz pensando que ia ajudar. Calma aí. Se é uma coisa má, jamais vai servir para ajudar. Se você vê que não pode ajudar, também prejudicar não pode, né? Eu tentei ajudar, você tentou como? Né? Muitas das vezes a pessoa está sofrendo, passando por uma situação triste, aí chega uma pessoa com aquela intenção de ajudar e acaba prejudicando mais ainda a pessoa. Aí fala, mas eu tentei ajudar. Não importa. Principalmente quando a gente vai para ajudar uma pessoa passando situação difícil, a gente tem que pensar 2, 3, 4, 5 vezes. E pensar, será que é certo o que eu estou fazendo? Será que é correto o que eu estou fazendo? Quantas pessoas até mentem, né, para conseguir algo? Quantas pessoas destroem uma família para conseguir algo? Quantas pessoas destroem amizades para conseguir algo? Quem nunca no local de trabalho não passou uma situação de até mesmo pessoas que se dizem ser seus amigos, como o ditado no mundo fala, né? Passou a perna em você para conseguir uma promoção, para conseguir um elogio. Mas a pessoa não conseguiu aquele elogio de uma forma honesta, não conseguiu um elogio de uma forma natural, mas precisou prejudicar até mesmo uma pessoa que se dizia ser seu amigo, sua amiga, preferiu prejudicar para ela sair por cima vitoriosa. Mas a gente sabe que uma pessoa dessa não pode nem ser considerado vitorioso. Se a pessoa recebe, né, o resultado bom sendo mal, sendo defamador, sendo com as ações totalmente depravadas, como a gente pôde ver aqui, essa pessoa não é vitoriosa, né? Depois, quando a pessoa parar para analisar, a culpa vai vir, as consequências vão vir do ato que cometeu, né? E aqui também fala, o que não é tratado com verdade, fé, obediência, tem grandes chances de se tornar um empecilho amanhã. Aos olhos de Deus, não há honra quando escolhemos um caminho tortuoso para alcançar nossos objetivos, né? Não importa quanto tempo vai passar para a promessa de Deus acontecer na tua vida. Não importa quanto tempo a promessa de Deus vai acontecer na minha vida. Não importa quanto tempo você tem que esperar para ser promovido. Não importa quanto tempo você tem que esperar para entrar naquela empresa. Não importa quanto tempo vai levar para você ter um vínculo de amizade, mulheres. Mas espera o tempo de Deus. Faz tudo certinho, vamos fazer tudo certinho, sem pisar em ninguém, sem passar ninguém para trás, sem precisar defamar ninguém, sem precisar agir errado. Porque depois fica difícil para mim e para você dizer, mas eu fiz por causa disso, mas eu fiz por causa disso. Não, os fins não justificam os meios. Não é o que eu quero conseguir que justifica a minha atitude, de maneira nenhuma.
Não é o que eu desejo conseguir, desejo conquistar, que justifica a má pessoa e o mau caráter, não. Quando a pessoa já é mau caráter, ela já é mau caráter mesmo. Pode conseguir tudo de mão beijada. Já outras pessoas esperam ali, ó, vai no primeiro degrau, vai subindo escada, vai subindo escada. E quando chega no topo, ainda tem pessoas que ficam perguntando, mas como essa pessoa conseguiu isso? Como que ela foi capaz? Não foi ela, foi o Espírito Santo que o ajudou. Foi o Espírito Santo que guiou, né? Quem sabe se as filhas de Ló tivessem esperado, Deus ia providenciar. Se fosse da vontade dele, Deus jamais ia deixar que a linhagem delas viesse a acabar ali, né? Mas elas resolveram agir da pior forma e lutando com suas próprias forças, né? E fala mais aqui também. O certo continua sendo certo. O errado continua sendo errado. Não fique em meio termo. Nada de dizer, porque o errado que era ano passado, esse ano não é mais errado. Não. O errado que era desde o princípio, hoje continua sendo errado. E o certo, que continua sendo certo para muitas pessoas, tentam até colocar na nossa mente que nada, você tem que evoluir, não pensa mais desse jeito, você já tá careta, você já tá pensando que nem seus avós antigamente, muda esse pensamento. O certo continua sendo certo para pessoas certas, mas para pessoas que agem com erro, para pessoas que agem injustamente, para pessoas que já agem com a maldade no coração, o certo vai continuar sendo errado e o errado vai passar a ser certo. Mas que eu e você venha estar focado, eu não posso fazer isso. Se eu não podia, se o povo do passado não podia, se meu avô não podia fazer isso, que era errado, era crime, era desobedecer a Deus, e por que eu vou fazer hoje, né? Por que eu vou fazer hoje? Será que isso vai me levar a verdadeiramente um resultado bom? Ou só vai ser para eu mostrar que eu fiz, que eu consegui? Quando precisamos, muitas das vezes, passar por cima de alguém, pisar alguém, maltratar alguém, humilhar, fazer coisas que desagradam a Deus para conseguir o nosso objetivo, tenha certeza, o resultado não tem valor nenhum. Pode ter para você, mas para Deus não vai ter valor nenhum, e para outras pessoas que estão do teu lado vai observar e vai dizer, dessa forma eu não quero conseguir. Então, que a gente venha ter uma vida centrada na palavra do Senhor, né? E aqui no final fala mais, mulheres, olha, princesas, mulheres, vamos continuar firme, vamos nos manter firme em uma vida com propósito de Deus. Aí fala aqui também, a recompensa de uma vida alinhada nos princípios de Deus sempre serão maiores e mais maduros do que qualquer conquista obtida por atalhos. E aí, você vai continuar seguindo certinho ou você vai procurar atalhos? É porque hoje em dia fala-se que o aborto é coisa natural. Não, o aborto está tirando uma vida, né? E a gente sabe que a vida ela começa não é quando nasce, mas é quando ela é gerada. Então, princesas do Senhor, que você possa aconselhar, que você possa alcançar outras vidas, lembrando sempre, não devo passar por cima de ninguém, não devo ultrapassar os preceitos da Bíblia, não devo ultrapassar os princípios para eu conquistar algo, né? Quantas pessoas às vezes são até um pouco manipuladas no seu local de trabalho, porque o chefe quer mudar de posição, mas muitas vezes se tem um envolvimento de uma forma ilícita, um relacionamento, e aí a pessoa fica ali, a posição, meu cargo, meu dinheiro e tua família, né? Às vezes está ali um colega, fala, eu quero te ajudar, eu te dou tanto, mas você tem que prejudicar seu colega de trabalho.
Será que vale a pena você tá com dinheiro e prejudicar o seu colega de trabalho? Prejudicar até mesmo a empresa, como a gente já viu exemplos, né? Prejudicar a empresa. E quando a prestação de contas vir, né? Você pode estar olhando, aparentemente pode ser um nada. Mas aí depois, como chegaram a falar para meu esposo, mas eu agi dessa forma porque eu estava precisando, porque eu estava com muitas contas para pagar. Mas não justifica. Poderia ter conseguido de outra forma, poderia ter sinceridade, ter falado com os colegas e ter conseguido até uma ajuda para pagar as contas. Mas não agir com aquela atitude, colocando em risco várias pessoas, né? Então que a gente venha sempre lembrar, os fins não justificam os meios. Se eu quero ter uma vida boa, se eu quero ter boa condição, se eu quero comprar coisas, se eu quero me vestir bem, vamos procurar um trabalho, vamos, se o esposo não está com condição, vamos maneirar nas nossas contas para estar tudo em dias. Mas se você quer, você tem desejo de trabalhar, vamos trabalhar fora, vamos conquistar nossas coisas. Porque nada que a gente fazer saindo da presença de Deus justifica. Mas eu tinha o desejo de fazer um curso. Tinha desejo, mas que meio foi que tu usou para chegar a fazer esse curso? Eu tinha um desejo de subir de cargo, custe o que custar. Não é custe o que custar. Pare para pensar quais são os meios que você vai usar. Se dedique. Vai ter pessoas te observando no teu trabalho, se dedique. Na igreja também não é diferente. Às vezes você quer ocupar um cargo que nem era para você ocupar, mas você quer, eu quero, e muitas das vezes você inferniza a vida de um, inferniza a vida de outro, você fala mal de um, fala mal de outro, e tem pastor que não tem discernimento e acaba caindo, né, nessas conversas e dando prestígio para uma pessoa onde na verdade ela deveria estar estando em estado de libertação. Quem nunca passou por isso? Quem nunca presenciou situações dessa forma, de até mesmo pessoas dentro da igreja querer puxar o tapete do outro, querer tirar o cargo do outro com mentiras, com difamação. Mas é porque eu queria esse cargo. Queria não. Quando é para vir para você, Deus te dá de presente, sem eu e você precisar passar por cima de ninguém, sem precisar pisar em ninguém. Vamos parar de nos justificar pelos erros que nós fazemos. Nada justifica as nossas ações más. E por que às vezes a gente não justifica tanto quando a gente faz algo bem? Eu dei um presente porque eu senti de Deus de dar um presente a uma pessoa. A pessoa muitas vezes se cala. Já quando é uma coisa má que faz, eu briguei porque isso. Eu falei mal porque a pessoa é assim mesmo, merece. Então, as nossas ações, tentamos justificar as coisas que fizemos e não tem justificativa. Se você parar e observar, se fosse comigo, se fosse com você, você queria que agisse dessa forma com você? Aí depois simplesmente só ia lá e se justificava. E o que já aconteceu? Como a gente já vê, é testemunho, não é história, de pastores que tinham a sua vida com Deus ali certa e por pessoas na igreja não gostar deles, acusar até de abusos e o pastor ir preso. O pastor aquela pessoa destrói a família daquele pastor por completo. E depois de anos, quando Deus bota lá no leito de dor, depois que a pessoa vai lá e fala, pede perdão ao pastor, e pede perdão, confessa para a igreja que não aconteceu nada disso, mas ela tinha raiva do pastor, ela queria ver a destruição do pastor. Ela foi induzida por outras pessoas para fazer isso também. Mas não justifica, pede até perdão, mas o estrago já foi feito, né? Então que eu e você viemos pensar o que vamos fazer. Queremos conquistar algo, vamos conquistar da forma correta, não destruindo a tua própria vida, porque quando você procura destruir os outros, você está destruindo com você primeiro e depois. Então, quer conquistar algo, quer conseguir algo, quer ser alguém? Continua seguindo os princípios do Senhor.
E lembre-se sempre, o certo sempre vai ser certo e o errado sempre vai ser errado, né? Que Deus possa falar melhor em cada coração e lembre-se sempre, nada justifica você passar a perna em alguém, eu passar a perna em alguém, querer derrubar alguém para conquistar algo, não. Os fins não justificam os meios. Que Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor possa dar mais e mais sabedoria e entendimento para mim e para você. Saber que a gente pode, a gente tem todo o potencial de conquistar algo, mas com dignidade, com a cabeça erguida e sem pisar em ninguém, sem maltratar ninguém, sem ferir ninguém. Que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.